Olá pessoal, bem-vindos ao canal, Leozinho, meu sobrinho. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, hoje é 8 de maio de 2026, agora são aproximadamente 8h45 da noite. E pela terceira vez eu estou vindo aqui com meus equipamentos de gravação para gravar a respeito daqueles terríveis acontecimentos, né? Aquele crime hediondo, bárbaro, cruel e desumano que aquelas crianças de 7 e 10 anos passaram ali em São Paulo, né? Já é a terceira vez aqui que eu tô lutando para gravar esse vídeo. Não tá sendo fácil, pessoal. Esse é um tipo de crime assim que choca o Brasil inteiro, sabe? Todas as pessoas que possuem ainda consciência, né, e possuem sensibilidade, altruísmo e compaixão e amor pelo seu próximo, né? Porque o próprio Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Este é um dos grandes mandamentos, né? O primeiro é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, né? E depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo a mim mesmo e amo o meu próximo, eu não vou querer ferir o meu próximo, fazer fofoca dele, mentir a seu respeito, puxar o seu tapete e cometer outros tipos de crimes contra o meu próximo, né? Se eu amo, se eu considero. Então, fica aqui até registrada a minha indignação e a minha repulsa sobre esse crime maldito, maligno e hediondo que fizeram com aquelas inocentes crianças. Cara, é difícil demais, meu amigo. É difícil gravar um vídeo desse. A gente pensa que a gente vai conseguir gravar, mas pra mim, assim, acho que esse tá sendo o vídeo mais difícil até hoje que eu tô gravando. Desde que eu comecei com esse canal, sabe? Na verdade é um deles, né? Porque o outro foi daquele cachorrinho orelha, né? Mas esse me chocou muito mais, meu amigo. Me deixou muito mais indignado, muito mais revoltado, muito mais triste, pensativo e reflexivo, sabe? Não que o cachorro não seja importante, o cachorrinho é importante. Mas eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. E por favor, não vão tirar as minhas falas de contexto, tá? Vejam o vídeo todo. Se tiver um cachorro se afogando e duas crianças se afogando, e eu puder salvar ou as crianças ou o cachorro, eu vou salvar as crianças. Se num momento de emergência ali, uma coisa muito terrível está acontecendo, e só puder salvar ou as crianças ou o cachorro, eu vou salvar as crianças, gente. Eu sei que o bichinho precisa ser salvo, mas se for para salvar um dos dois, eu salvo as crianças, gente, porque a vida humana ela tem que estar acima de todas as coisas. Você não pode dar mais importância para um cachorro, para um gato, para um papagaio, para qualquer outro bichinho, enquanto você desdenha e despreza a vida humana. Isso é muito ilógico, isso não tem cabimento, isso é muito irracional. A gente se compadece, e eu acho certo sim se compadecer dos bichinhos, se compadecer de tantas coisas, eu sei. Mas a gente se compadece muitas vezes mais de um animal do que de um ser humano. A gente tem mais tristeza por um animal do que por um ser humano. A gente se compadece mais de um bichinho do que de um ser humano. Pelo amor de Deus, onde é que está o nosso senso de justiça? Onde é que está? Então é muito contraditório a pessoa se compadecer mais de um bicho, de um cachorro, de um gato, seja lá o que for, do que de um ser humano, do que de uma criança, do que de um bebê, do que de uma criança de 7, 10 anos que foram abusadas. Então não tem coerência a pessoa se compadecer de um cachorro e não se compadecer de duas crianças. Isso é totalmente inaceitável, isso é totalmente incoerente. Então só para vocês entenderem o nível em que eu estou me sentindo em relação a esses desgraçados que fizeram isso. Esses demônios travestidos de seres humanos. Isso não é ser humano, isso é um demônio. São tudo demônios, esses nojentos. Cara, é difícil. Difícil até... Pelo amor de Deus, meu. Eu estava me lembrando no dia, em 2007, ali no Valparaíso de Goiás, quando eu fui assaltado por 4 bandidos, sabe? Eu estava voltando ali da faculdade, eu fazia o curso de técnico em enfermagem e às vezes eu ia para a faculdade estudar à noite, que a biblioteca lá era maravilhosa, tinha muito livro, eu estava com muita sede de conhecimento para saber a anatomia e fisiologia humana, as patologias, os primeiros socorros, sabe? Porque eu sou técnico em enfermagem também, né? Além de técnico em enfermagem, eu sou pedagogo, eu sou bacharel em teologia, tenho licenciatura em história, ensino religioso, pós-graduação em ensino religioso e também especialização em educação infantil, séries iniciais e educação inclusiva. E tem o curso de garçom também, que eu acho bem legal, né? Um dos primeiros cursos que eu fiz na minha vida. Servir as pessoas, né? Então, como eu lido muito com seres humanos, como eu já trabalhei em escolas, né?
Esse caso me chocou muito. Mas eu vou voltando aqui na questão da... Minha cabeça tá bem baralhada, gente. Desculpa aí, tá? Se eu der alguns gafes. O que eu tava dizendo mesmo? Sim, foi lá quando eu fui assaltado lá em Valparaíso de Goiás, né? Beleza, tá. Voltando aqui à questão. E aí, eu estava voltando e 4 elementos me abordaram, sabe? 4 bandidos. Sem vergonhas e desonestos. Tinha um lá que parecia uma girafa, um poste do tamanho do mundo. De tão alto que a criatura era, né? E ali eles pegaram, passa, meu irmão, passa o celular, passa a bolsa, passa a bicicleta, passa tudo. Cara, eu tremi igual a vara verde, meu. Eu fui tirar o celular do bolso, eu lembro disso até hoje. Eu fui tirar o celular tremendo e joguei o celular no chão pro bicho catar. Eu nem consegui entregar na mão dele. Com medo de ser morto, com medo de ser qualquer coisa. Eu pensei, cara, vão me matar, vão me bater, vão me espancar. Não sei o que essas criaturas abomináveis vão fazer comigo. E ali os bichos numa tranquilidade, sabe? Aí roubaram minha mochilinha, uma bolsinha assim de enfermagem que eu usava, sabe? Roubaram a Bíblia que estava dentro dessa bolsinha, roubaram caneta, roubaram o caderno, roubaram o meu celular e a minha bicicleta. Meu amigo, eu fiquei desolado. Como eu me senti impotente, como eu me senti fragilizado, extremamente fragilizado, sem poder fazer nada, meu amigo. Eu lembro que eu fiquei uns 2 para 3 meses com medo de sair de casa, sabe? Graças a Deus eles não me agrediram, sabe? Não aconteceu nada disso, né? Não apontaram arma pra mim, só que eu não ia contar com a sorte, né, meu amigo? Vai que os bichos estavam armados e me matavam. Eu não ia, eu fui entregando tudo, né? E aí eu fiquei pensando assim comigo, sabe? Depois de um tempo que eu passei por esse assalto, eu fiquei pensando assim, cara, se eu que sou homem, me senti vulnerável, impotente, fragilizado, diante de um assalto em que nenhum deles colocou a mão em mim, nem me bateram, nem apresentaram arma, se eu me senti tão mal, tão triste, tão arrasado, agora imagine uma mulher que é estuprada. Imagine crianças de 7 e 10 anos que sofreram, meu amigo. Ah, meu Deus, é difícil demais. É difícil, gente, gravar esse vídeo, gente. Eu não falo isso porque eu tenho um filho, não. Eu falo isso mesmo se eu não tivesse um filho. Que eu sempre gostei de criança, sabe? Sempre tratei as crianças com respeito, com carinho. Eu trabalhei com criança, eu fui professor de séries iniciais. Trabalhei com criança de 7, 8, 9, 10 anos. Adolescente. Me choca demais ver um negócio desse. E desculpa aí. Eu falei pra vocês que não tava sendo fácil gravar esse tipo de vídeo. É terrível, né? É terrível demais, né? Você vê as duas crianças ali. Cara, eu fico assim imaginando o desespero daquelas crianças, sabe? Trancadas num lugar daquele lá sem poder sair, com aqueles desgraçados fazendo aquilo tudo. Aqueles malditos miseráveis. E os bichinhos assim, desesperados, sabe? Taquicardia, aquela sensação de impotência. E os miseráveis são tão desgraçados e psicopatas que o maior, né, filmava e os outros ria e se divertia enquanto cometiam os abusos, né? Cara, como que pode, né, meu? A maldade, a perversidade de uns demônios desses, né? E eu fiquei pensando o quão essas crianças se sentiram tão impotentes, tão frágeis, tão vulneráveis, sabe? O quão essas crianças se sentiram e devem estar se sentindo até agora. Tão destruídas, com seus direitos ali violados, seus corpos violados de uma maneira tão tenebrosa, de uma maneira tão medonha, tão horrível. Cara, eu não tenho palavras para descrever um negócio desse, é hediondo demais. Tem uma música lá, né, do João Precioso, acho que é o nome do abençoado que canta, e ele fala isso, né? O seu corpo é um tesourinho, você tem que cuidar dele. Eu não sei se vocês já ouviram essa música. O seu corpo é um tesourinho. Tô tentando lembrar aqui a letra, gente. Uma parte da música, ele canta assim, né? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder.
Conte pra o papai, fale pra mamãe, conte pra o seu professor. E aí vai. É linda essa música. É linda, linda, linda essa música. E todos os corpos são preciosos para Deus e para as pessoas de bem, né? Que respeitam e amam os seus próximos, né? Mas o corpo de uma criança, gente, é mais precioso ainda. É um tesourinho mesmo, sabe? E quando pessoas desgraçadas como essas violam esses corpinhos, sabe? Cara, é um crime muito bárbaro. Você, sabe, pra pensar assim, e você vê o quão um crime desse é bárbaro, hediondo, terrível, tenebroso, violar os corpinhos de crianças inocentes daquele jeito ali, sabe? As crianças têm direito à alegria, à vida, ao respeito, à dignidade, à alimentação saudável, a ser feliz, recreação, proteção, sabe? As crianças têm direito a isso. É isso que você deve proporcionar para uma criança: respeito, carinho, amor, proteção, dignidade, suprimento, amparo, bondade, gentileza. É isso que você tem que proporcionar para as crianças. Essa é a minha visão. Ver as crianças como seres que merecem todo o nosso respeito, nosso carinho, nosso amor e admiração, sabe? Porque são pessoas tão puras, gente, tão inocentes. Eu não estou dizendo de crianças que já são aliciadas para o crime, que já têm aquela maldade bem desenvolvida e que fazem coisas terríveis. Não estou falando desse tipo de criança, não. Esses mini malignos, esses mini demônios, né? Eu estou dizendo de crianças com seu juízo são, com as suas cabecinhas intactas, que estão com a pureza, a inocência, a santidade ali dentro delas, sabe? Eu tô dizendo desse tipo de criança. Criança, que quer brincar, que faz as travessuras de criança, que sorri, que chora, que esperneia. Criança, é isso que eu tô falando. Eu pensei que o vídeo do cachorrinho orelha tava difícil de gravar, meu amigo. Mas esse aqui tá muito mais difícil. Eu vou tentar concluir esse vídeo e dizer algumas considerações aqui, as minhas considerações finais a respeito de tudo isso, né? Dizer alguma coisa aqui, gente. Segundo o delegado, o Dr. Júlio, né, que está investigando, não, está acompanhando esse caso e interrogou esses malditos, né? Ele interrogou e disse que todos eles não demonstraram arrependimento. Eles não demonstraram arrependimento e sensibilidade ao sofrimento das vítimas. E eu acredito mesmo que eles não estão nada arrependidos, porque são psicopatas desgraçados que se saborearam com a dor, o sofrimento daquelas crianças. O que incomoda eles é o risco de ser punido, o medo das consequências, mas nós não percebemos em momento nenhum arrependimento. Na verdade, o que a gente percebe é outra coisa, uma insensibilidade diante do sofrimento. A gente ouviu em algum momento a palavra zoeira, o que não é o que se aceita como uma zoeira entre crianças, entre adolescentes, realmente foram atos de sadismo. E eu não acredito que venham se arrepender. Eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás sobre psicopatas, depois você vê aqui no meu canal. E são pessoas que não vão chegar ao arrependimento, são pessoas que nunca irão se arrepender. Isso é verdade. É assombroso, mas existem pessoas que adoram fazer o mal. Que o prazer delas é serem cruéis, perversas, desumanas e psicopatas. Existem pessoas assim, que não vão se arrepender. Nunca, nem no leito de morte. São pessoas que odeiam tudo que é bom, odeiam a Deus, odeiam todos os seres humanos bons e amam e adoram o diabo e adoram serem perversas, más e cruéis. E serão assim até o seu último dia de vida. Não espere mudança dessas pessoas que não se arrependem. Elas estão com o coração totalmente enegrecido, duro, um coração totalmente petrificado para as sensibilidades e sofrimentos humanos. Essas pessoas jamais vão se arrepender e elas jamais vão poder sair dessa maldita psicopatia que elas estão. Porque para um delegado concluir que não há nenhuma sensibilidade, não há nenhum arrependimento por parte desses demônios malditos, é porque não tem mesmo não, meu amigo. Não tem, minha querida e meu querido. E aí as pessoas são contra a redução da maioridade penal, algumas, né? E outras são a favor. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu sou totalmente a favor da redução da maioridade penal. Para mim já tinha que responder com 14 anos, crimes hediondos como esses. Com 14 anos, cometeu crimes como latrocínio, homicídio, feminicídio, estupro de vulnerável. Tem que responder como gente grande, entende? Porque são crimes terríveis.
terríveis esses tipos de crimes. E não adianta vir aqui defender, não, porque o cérebro da córtex pré-frontal ainda não está totalmente maduro para frear essas atitudes. Mas como é que premeditaram? Como é que pegaram e chamaram as crianças para soltar pipa? Como é que premeditaram tudo isso? E ainda um desses safados malditos chegou para a avó e falou assim, não, eu vou cuidar dele, pode ficar tranquila. Olha a premeditação. Quer dizer que tem cabeça para me premeditar e fazer o crime nojento. Agora não tem cabeça para aguentar as consequências e pagar como um adulto que cometeu? Até porque, segundo ela, um dos agressores tinha conversado com a avó dias antes, dizendo que ia cuidar do menino quando eles estivessem jogando futebol ou brincando na rua. E tudo isso partiu a partir de um convite para que eles empinassem pipa ali na comunidade, aqui na Zona Leste de São Paulo. Então a avó também está se sentindo muito triste por ela ter conversado com um desses garotos, um desses agressores que havia prometido para ela que cuidaria do neto. E fez isso. Ele também está entre os acusados pela polícia de ter participado desse estupro. A cabeça tá boa para fazer o que não deve, o que não presta e aquilo que é totalmente reprovável e bizarro para a sociedade. Agora, para pagar, não. Tem que ser o ECA, tem que ser medidas socioeducativas, ficar só 3 anos. Tem que pagar como adulto esses desgraçados. É isso que tem que acontecer com eles. Esses psicopatas malditos. Você vê que aqui na América Latina, vários países, como Uruguai, Argentina, Colômbia, vários países como esses já reduziram as suas maioridades penais para 14, 16 anos. É lógico que eles devem pagar de outra maneira, mas ali eles já respondem pelos seus atos como adultos nesses países da América Latina aqui. Por que o Brasil está desse jeito? Hein? Pode votar com 16 anos, mas não pode responder por crime com 16 anos? Crime hediondo? A pessoa não responde? Votar pode com 16, agora responder por crimes hediondos, bárbaros e terríveis como esse, aí não pode. Leonardo, mas nos países que eles colocaram a redução da maioridade penal, os crimes continuam acontecendo. Concordo, continua acontecendo, mas em menor proporção. Porque a criatura, pelo menos medo da lei, ele vai ter. Já que não tem vergonha, já que não tem altruísmo, já que não tem amor, compaixão e sensibilidade pelo outro ser humano, pelo menos medo vai ter que ter. Alguma coisa vai ter que ter. Nesse corpo maldito e maligno que caminha aí pela terra. Pelo menos medo vai ter que ter. Opa, fizer besteira, vai ser preso. Fizer besteira, vai pagar como adulto. Pelo menos medo, pelo menos isso. Pra frear esse cérebro maldito e psicopata dessas criaturas. Eu fico assim pensando nesses artistas esquerdistas, nessa própria emissora Rede Esgoto, né? Ou Rede Bobo, essa Globo, né? Eu fico pensando em como que eles olham para essas aberrações agora. Será que eles mudam o conceito deles? Porque para eles são vítimas da sociedade, são pessoas que estão com desestruturas familiares, que precisam de mais atenção. Não, meu filho. Porque tem pessoas vivendo de formas terríveis, na favela, vivendo uma vida difícil e não se corrompeu. Eu sei que em muitos casos a família influencia sim, mas tem muitos casos em que a pessoa decide ser má, decide ser perversa, cruel e desumana. Pobreza não é sinônimo de que a pessoa tem que ser cruel, desumana, perversa e cometer crimes hediondos. Pobreza não é sinônimo disso. Então Leonardo da Vinci tinha que ser o quê? Enéas Carneiro tinha que ser o quê? Tantas pessoas pobres aí que não foram pelo mau caminho. Eu fico assim pensando, sabe? Até quando as crianças inocentes, puras e amáveis de nosso país vão ficar pagando caríssimo pela indiferença e pela perversidade dos politiqueiros desse país? Até quando? Até quando essas crianças irão sofrer em nosso país? Porque não há leis mais severas para crimes hediondos? E eu não estou falando sobre redução de maioridade penal agora, não. Eu estou falando sobre leis mais severas, punições mais severas para crimes hediondos. Porque foram só esses adolescentes que cometeram esses abusos terríveis contra essas crianças, não. Tem muito mais coisa acontecendo aí nesse país. Você viu lá o cara que abusou de 5 crianças da mesma família, estuprou-as. O outro sacerdote da Igreja Católica, um padre que foi indicado como suspeito de estupro de vulnerável, um coroinha lá, tá sabendo desse caso? E tantos outros casos terríveis que estão acontecendo com as nossas crianças aí. Tem muitos índices, tem muitos números, sabe? Só em São Paulo tem muito disso mesmo. O índice é enorme. Só em São Paulo os índices são gigantescos, né? De abusos contra crianças. Então até quando, sabe? Até quando as autoridades vão ficar inertes ao sofrimento, dor dessas crianças? E eu não estou dizendo só de abusos sexuais, não. Eu estou dizendo também de outro tipo de violência. Lembra da creche em Saudades? O que aconteceu com aquelas crianças? Aquele maldito endemoniado entrou com aquelas katanas lá, aquelas espadas lá de samurai e foi cortando as crianças tudinho, fazendo a bagaceira dentro daquela creche e matou ali 3 bebês, 3 crianças, né? Que não possuíam nem 2 anos de idade ainda. Cara, eu chorei demais naquele caso, mano. Aquilo ali foi em maio de 2021. Antecedia o Dia das Mães ali.
E aí você vê outros casos, em Blumenau aconteceu também. Outro entrou dentro daquela escola lá particular e fez a bagaceira com aquelas crianças, matou as crianças, feriu. Foi um trem louco lá que aconteceu em Blumenau, aqui em Santa Catarina. É muito caso, gente, é muita maldade, é muita... Ai, meu Deus, que vídeo difícil esse de gravar, meu querido e minha querida. Eu espero assim, sabe, que as autoridades brasileiras tomem as medidas mais rigorosas e possíveis, o mais rápido possível, para esse tipo de crime. Para crimes hediondos como esse, sabe? Cometido por adolescentes, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo. Não sei se eu consegui aqui explanar tanta coisa para vocês, o que eu queria. Sinceramente, minha mente ficou bem confusa aqui, bem voando praticamente aqui, bem turva, sabe? Como umas correntes de água turvas num mar tempestuoso. Mas são essas minhas opiniões. Esse é um assunto muito difícil para me lidar. Eu não esperava por isso, como eu já tinha dito. Mexeu muito com a minha cabeça, sabe? Fiquei pensando demais nessas crianças. Que Deus tenha compaixão delas, dê conforto a elas. Que elas possam se reestruturar na vida. Eu sei que é muito difícil, né? Mas como uma frase de uma sobrevivente do Holocausto em Auschwitz disse: não há abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo. Então eu creio que Deus pode restaurar o coraçãozinho dessas duas crianças, as suas mentes, os seus corpos, sabe? E trazê-las de volta. Porque o que eu ouvi, né, diz que uma delas lá tá mais calado, tá mais quietinho já. É lógico que vai levar um bom tempo, né, gente? Mas a minha oração é que Deus restaure essas crianças. Que Deus entre com o seu amor, a sua graça na mente e no coraçãozinho dessas crianças e restaure a dignidade, a decência, o amor, o carinho, o respeito dessas crianças por elas mesmas, sabe? E o meu desejo para esses malditos que fizeram isso com essas crianças, sinceramente, a minha oração é que Deus derrame a ira sobre essas criaturas abomináveis com destruição e com desgraça na vida deles. Essa é a minha oração para esses malditos que fizeram esses abusos contra essas crianças inocentes. Que Deus venha com a sua terrível e penosa ira e venha destruí-los, abatê-los ao mais profundo dos infernos. Que eles venham sofrer a terrível ira de Deus pelo resto das vidas miseráveis deles, até o último dia de vida deles. Que Deus venha bater esse povo, destruir esses miseráveis com a grande e poderosa ira deles, sabe? Que Deus não deixe esses malditos impunes. A minha oração para eles é essa, sinceramente. Que Deus reserve a pior parte do inferno para esses malditos. Um abraço para vocês, tudo de bom e até os próximos vídeos. Até, pessoal.